Olá amigos, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil no Instagram Francinaldo_Metamédico. Hoje a gente está dando continuidade, né, nos programas e nos temas sobre dolarização patrimonial, um tema que a gente já vem tratando desde o começo de janeiro de 2025, dadas as alterações, as mudanças que têm ocorrido aqui na economia, nas questões políticas brasileiras, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas à doutora Cristina Mansur, Flávia, Sueli, Bra Fernando, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Quero saber se vocês estão ouvindo bem, tá tudo ok com o áudio, se tiver tudo ok, podem estar sinalizando, se tiver com alguma falha aí o áudio, podem estar sinalizando aqui para mim. O grande amigo Eugênio tá aí, obrigado aí pela presença. Estou aguardando aí o acesso aí do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Vitor Valério, acho que muitos de vocês já conhecem. Aí ele tem a expertise, né, na análise de ativos, ações, fundos imobiliários, criptoativos. E a gente está aqui hoje para tratar desse tema bem interessante. Obrigado, Eugênio, tá perfeito aí, né? Obrigado aí, amigo. Então, vamos lá, eu sou o Dr. Francinaldo, sou neurocirurgião educador financeiro. Ó, Dr. Vitor acabou de entrar, já vai solicitar aí para entrar ao vivo comigo. E hoje a nossa ideia é falar sobre os REITs, né? REIT, que é Real Estate Investment Trust, que para nós aqui é como se fossem os fundos imobiliários americanos, tá? Eles guardam muita semelhança mesmo, com os fundos imobiliários, que são um grupo de ativos voltados para o mercado imobiliário. Deixa eu aceitar aqui o Dr. Victor. E como sempre, pessoal, a gente trabalha muito a questão da importância da diversificação, né? Ativos de renda fixa, ativos de renda variável. Oi, Victor, tudo bem, meu caro? Tudo bem, boa noite, Francinaldo. Boa noite, rapaz. Dia corrido hoje? Hoje foi, tá? Subi vídeo no canal, editei e aquela correria, né? Mas deu certo no final. Você cruza, cabeceia, defende, né? É tudo. Rapaz, como é que você arranja tempo para fazer essas coisas, hein? Você deve ter um vira-tempo, né? Aquele lá da Hermione, do Harry Potter. Não, vai fazendo, né? O que eu preciso de fazer e parar para fazer é exercício físico. Até hoje estou enrolando e eu tô precisando de fazer. Mas eu vou arranjar tempo aí também. Mas só que é aquilo. Inclusive, hoje eu tava naquela live que a gente fez essa semana. Você me questionou da quantidade de REITs, né? Aí eu peguei a lista toda aqui que eu consegui. Uhum. Eu vou analisar, já estou preparando, vou passar a noite analisando, tentar até final de semana bater os 200 e sei lá quantos REITs aqui para analisar. Aí vou ver se eu consigo, né? Posso te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente pensar. Hum. Não tem um algoritmo que faça isso? Então, é o que eu sempre falo. Existem até sites que fazem alguma coisa, mas da forma que eu quero fazer, não tem, infelizmente. Eu Entendi. já procurei. Porque que acontece? A maioria dos sites, eles fazem filtros de indicadores tradicionais, Legal. entendeu? Então, é só de margem, ROI, Uhum. assim, uma coisa ou outra. Aí o endividamento financeiro eu quero saber, às vezes eu quero saber qual que é o P sobre VP multiplicado pela sensibilização pelo ROI. Então essas coisas eu mesmo tenho que fazer, entendeu? Tá. Porque às vezes eu faço valuation, por exemplo, de fundo imobiliário, de bancos, sensibilizado pelo ROI. Que aí eu Entendi. faço um valuation, vamos dizer assim, por múltiplos ali mais rápido, para saber se está descontado ou não, entendeu? Uhum. E aí eu tô fazendo vários filtros. Porque, igual eu estava olhando ontem,
Tem ativos, inclusive eu estava falando lá no grupo, já tem alguns minutos, que eu estava analisando o setor de seguros. E Uhum. aí tinha segura que se fosse olhar, tinha uma margem líquida muito boa até, mas só que era momentânea, o endividamento era muito alto, dividendo pequeno, receita muito pequena. E aí, para fazer um filtro, eu gosto de fazer a minha própria análise, coloco gráficos que ajudam a fazer a análise mais rápida. E aí, ontem, por exemplo, eu passei um filtro, né, o pente Uhum. fino, no mercado de seguros. Aí, hoje, eu vou ver se eu começo a fazer dos REITs aí. E setor bancário, estou tentando Entendi. fazer também, porque o setor financeiro eu acho que é um dos únicos que eu não consegui ainda montar um portfólio americano bem descontado e que seja bom, né? Porque a maioria, se você for olhar, tá caro. Infelizmente, entendeu? Bom, legal aí, fica a dica aí, né? Algumas coisas aí, ver o que é que pode fazer. Uhum. Tá o Iago aqui, chegou. O pessoal que está chegando aí, vamos pegar esse aviãozinho aqui embaixo e compartilhar com pelo menos aí, ó, 3 pessoas do perfil de vocês para a gente trazer para cá. Porque, pessoal, olha só, pouco se fala de REITs, né? Eu fui fazer umas pesquisas aí, pouca gente fala, assim como se fala pouco de fundos imobiliários, né? Assim, se a gente colocar tudo, fala-se muito mais de ações, de cripto, mas pouco de fundo, assim. Parece que o pessoal não curte muito. Eu até na estratégia que a gente usa aí, enriquecer faz bem à saúde, tem assim bastante coisa de fundo imobiliário, a importância de tê-los na carteira, tem até um fluxograma para o pós-compra, né, que a gente utiliza, mas parece que o pessoal sempre deixa ali meio de lado. Eu acho que aqui no Brasil, uma das grandes, assim, talvez a pessoa pense que ela tenha que ter uma quantidade muito grande de fundos imobiliários na carteira para poder ter um ganho assim, né? Um pouco diferente das ações muitas vezes. Uhum. E também tem a questão que os fundos imobiliários no Brasil não servem de garantia para as opções. Então, quem trabalha muito com opções, às vezes fica com aquela parte da carteira ali, meio, digamos assim, sem conseguir melhorar. Mas, enfim. Mas hoje a gente vai falar dos fundos imobiliários americanos, né? Que são os REITs, né? E como que eles podem ser usados para melhorar a eficiência da sua carteira, né? Ou seja, como você lucrar com eles, né? Então, vamos falar um pouquinho aí, Vitor, do que é que são aí os REITs, no que eles se assemelham aos fundos imobiliários brasileiros e também, principalmente, né, aquela comparação. Isso é uma coisa que o pessoal costuma fazer, que é querer comparar fundo imobiliário com ação. Uhum. Não sei qual que é a sua percepção disso, mas eu sempre falo, você não pode comparar água com óleo, né? Você não pode, é a mesma coisa, não pode comparar bolsa com CDI. O pessoal Uhum. fica, esse ano a bolsa rendeu mais que o CDI. Gente, não dá, não tem como comparar renda variável com renda fixa. E o fundo imobiliário, vamos falar os REITs, acho que tem que ser comparado com o imóvel físico, né? Com a compra e venda ou com a compra e aluguel. Não com ação, porque digamos assim, são DNAs totalmente diferentes, assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai batendo um papo. Pessoal, quem tiver dúvidas aqui, pode colocar. Quem já tem REITs na carteira, quem não tem, gostaria de ter, gostaria de entender mais. Claro, pessoal, aqui ninguém vai dar indicação, né? Olha, esse, é aquele, aquilo outro. Não, 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 nós não fazemos isso aqui. A gente ensina vocês a pescarem, né? E não dar o peixe. Então, vocês vão aprender bastante aí, vão tirando as dúvidas aí com a gente. Então, sobre fundo, assim, essa é a minha visão, tá? Tá. Por que que eu acho que talvez, como você perguntou, por que que não se fala tanto? Primeira coisa é pela questão do risco-benefício, tá? Algumas pessoas eu percebo que têm uma dificuldade para analisar fundo imobiliário, apesar de eu achar uma das análises mais fáceis que tem, tá? Não tem muito mistério, você tem que ver sobre vacância, então se aquele fundo tem. Aqui eu estou falando principalmente de fundo de tijolo. Para quem não Sim. sabe, existem fundos de tijolo, onde você vai ter vários setores. Então, shopping,
hospitais, lojas, galpões. Então, esses fundos, eles investem em imóveis, tá? Já existem fundos que são atrelados a alguma dívida, entendeu? Por exemplo, aqui para trazer assim, vamos dizer, abrasileirar mais um pouquinho o conceito, é atrelado, por exemplo, a CRIs, né? Que são dívidas ali imobiliárias. São os Então, você... certificados de recebíveis, tá, pessoal? Os CRIs e os CRAs, né? Mas Isso. aí no caso é os CRIs. Isso. E aí, o que acontece? Então, você tem esse fundo que é chamado de fundo de papel. E aqui o fundo é de tijolo. O que acontece? O fundo imobiliário ele é extremamente sensível à macroeconomia, principalmente à taxa básica de juros. Então, assim, eu acho que o mercado fica pensando, por que eu vou investir no fundo? Porque uma das, vamos dizer assim, desvantagens do fundo é que a receita ela não varia tanto. Uhum. Para poder crescer uma receita de um fundo, ele vai ter que pegar e ficar, na sua maioria, se endividando mais para poder comprar mais imóveis e poder, assim, ter mais receita. Então, você pode perceber que a receita de um fundo imobiliário ela não tem grande variação. Enquanto uma alavancagem de uma empresa, ela pode fazer de diversas formas, através de aquisição de outras empresas, através de aumentar maquinário, através de alavancagem de produção. Então, várias coisas. Então, as empresas, assim, possuem uma capacidade de crescimento de receita um pouco maior, tá? Os fundos possuem esse problema. E aí, ao mesmo tempo, assim, é difícil, igual o Francinaldo falou, ele comentou perfeitamente, que é difícil você ficar comparando com ações, e aí também é um pouco difícil você comparar com imóveis físicos. Porque, por exemplo, o imóvel físico, ele não vai ter essa variação de forma discrepante como o fundo imobiliário tem. Mas, ao mesmo tempo, o imóvel físico ali que você comprou, você é o único dono, também tem baixa liquidez, enquanto o fundo imobiliário tem alta liquidez. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Então, você tem vantagens e desvantagens. E aí, quando você vai ver a precificação de um fundo imobiliário, a gente tem uma coisa chamada taxa de desconto, pessoal. Porque pensa você, eu gosto muito de falar dessa forma. Pensa você, se tem 3 pessoas chegando para pedir dinheiro para você, né? Eu acho que eu já devo ter até comentado isso na live. Mas Uhum. para quem nunca viu isso, pensa que você tem 3 pessoas te pedindo dinheiro chegando na sua casa. Vamos dizer, um familiar que você conhece, que sabe que é um bom pagador, mas por eventualidade acabou o dinheiro dele naquele mês, mas vai receber daqui 2 semanas. Agora, a segunda pessoa é aquele cunhado caloteiro, que não trabalha, que não recebe dinheiro, você sabe que vai te dar calote. E terceira pessoa você nunca viu na sua vida. Pode ser um bom pagador e pode ser um mau pagador. Para quem que Uhum. você está? Para uma pessoa que você sabe que vai pagar, o bom pagador. Só que, vamos dizer que, por alguma hipótese, você quer emprestar para a terceira pessoa que você não conhece. Você vai ter um maior risco. Ao ter maior risco, você vai exigir um maior retorno Exatamente. desse empréstimo, entendeu? E aí, ao exigir maior retorno, você colocou, vamos dizer, um piso. Então, para aquela pessoa que você confia, você aceita receber menos. Agora, para uma pessoa que você não sabe muito bem se vai te pagar ou não, você quer receber mais. Para trazer isso para o mundo das finanças, seria basicamente a taxa básica de juros. Então, quando você tem o governo te pagando uma taxa anual ali garantida, ele falou para você, ó, eu vou pagar para você 14% ao ano se você me emprestar o dinheiro, através do Tesouro Direto, né, o famoso Tesouro Direto. Por que que você iria aplicar, emprestar seu dinheiro para uma pessoa que você não sabe se vai te pagar, investir um ativo que você não sabe se vai te dar retorno, se você estiver recebendo menos do que esse percentual que o governo te prometeu? Não faz sentido, Não né? faz, seria Porque um baita de uma perda de oportunidade, né? A gente isso leva aí, custo isso aí custo de oportunidade. é o custo da
a oportunidade, né? Uhum. Então, se você tem o governo querendo te pagar, sei lá, 13, 14%, você vai querer exigir um retorno maior para o investimento de maior risco. E aqui a gente está falando, o fundo imobiliário é um investimento de risco. Então, É renda variável, consequentemente, né? é renda variável. Então, você vai embutir, vamos dizer assim, um extra, um desconto maior para você poder investir e aportar seu dinheiro nisso. Então, vamos dizer que, sei lá, eu estou falando aqui de forma bem fictícia para vocês entenderem, tá? Vamos dizer que o governo quer te pagar 14%. Você quer um extra, então vou exigir um 4% a mais, 18% eu quero. Entendeu? Vamos dizer assim. Aí você vai pegar o valor de dividendo que aquele fundo imobiliário paga naquele momento. Vamos dizer que você viu que cresce a 2% ao ano. Você vai jogar 2% para frente, que aí você vai saber o quanto que você vai receber até ano que vem, e desconta 18% para trazer o valor presente. Se depois desse desconto de 18%, ainda assim você viu que o preço que você está pagando na cota está mais baixo do que de fato ele valeria, é hora de você comprar. Se é o contrário, é hora de você ficar quieto. Então, basicamente, esse é o raciocínio. O valuation do fundo imobiliário é bem simples. Você vai utilizar o Tesouro Direto, aqui no caso do Brasil, os T-bonds, T-notes lá nos Estados Unidos, e vai descontar esse dividendo que ele está te pagando. É só isso. Então, por isso que você vê que toda vez que a taxa básica de juros sobe, os fundos imobiliários caem. E o contrário também acontece. Se a taxa básica de juros cai, os fundos imobiliários sobem. Só que, assim, isso é muito mais no Brasil. Uhum. Às vezes o mercado é muito mais pessimista do que de fato deveria ser. Igual eu mostrei para o Francinal da minha tese, de um dos fundos imobiliários que eu comprei, e que eu ganhei aí 15% após a alta, e ainda ganhei dividendo na minha tese, porque eu percebi que o mercado estava sendo mais pessimista do que de fato. E naquele momento, a taxa Selic estava menor do que está hoje. Tá? Então, só para você ver. E aí o mercado percebeu, eu acho que o pessimismo exagerado e voltou a subir. Aí não chegou ainda no meu preço justo, né? Mas aí eu acabei desmontando a minha posição, porque eu botei o lucro no bolso e peguei o dividendo. E eu estou tentando fazer isso também lá no mercado americano. Então, só que o que acontece? Lá no mercado americano, infelizmente, grande parte dos americanos investem. Então, eles sabem o que estão fazendo, tá? Então, é difícil você achar oportunidades lá, mas você acha. Tá? Inclusive, eu estava conversando com o Francinaldo, eu achei 3 oportunidades que eu estou monitorando. Um deles eu fiz aporte, né? E tem 2 aí que eu estou de olho. E eu vou ver se eu acho mais oportunidades. E pagando mais de 10% de yield. Então, assim, se você for ver, tem fundo imobiliário pagando isso em real. Agora pensa você recebendo isso em dólar, numa moeda muito mais forte. E como eu falei, E no o valor... país onde a taxa de juros está mais ou menos entre 4,25 e 5, né? A Isso. taxa lá. Aqui no Brasil está 13,25. E a variação é pouca lá. Então, assim, não assim, qualquer variação pequena lá, eles descabelam. Para a gente aqui é fichinha, né? É verdade. Mas para eles lá, nossa senhora, uma variação. Para a gente que é brasileiro, a gente está investindo, a gente sabe que essa variação é nada. Então, por isso que isso te traz muito mais segurança, muito mais previsibilidade do que você está pagando. Porque você sabe que não vai ter uma variação tão discrepante assim. Né? Pode acontecer? Pode. Mas, assim, é menos provável do que no Brasil. No Brasil, qualquer coisa, qualquer sopro já sobe a taxa básica de juros demais. Agora, quando voltar a cair também, aí vocês vão ver muita gente falando de fundo imobiliário no Brasil. Porque aí é a hora que o pessoal vai falar, fundo imobiliário. Agora, poucas pessoas estão falando, porque estão tomando surra, né, do mercado. Enquanto na hora que voltar, aí esse é o contrário. Então, pessoal, olha só. Inclusive, eu estava falando isso lá no grupo, que você, como investidor, se você quer ganhar dinheiro ao longo do tempo,
você tem que fazer o movimento contrário do mercado. Então, se o mercado está querendo comprar muito, significa que está muito eufórico e a chance de você estar pagando caro é grande. Agora, se você compra no momento de pessimismo, você também, assim, também não é para levar o pé da letra. Muitas pessoas falam, é muito pessimismo e vou sair comprando. Calma. Você tem que analisar, será que esse pessimismo faz sentido ou não faz sentido? Então você tem que fazer essa pergunta. E aí, por isso que você tem que analisar. Agora, se você analisou, vê que não faz sentido, aí você aporta. Se faz sentido, fica quieto. Porque, assim, no Brasil, na sua maioria, não faz sentido. Lá nos Estados Unidos tem sentido, em grande sua parte. Então, o mercado lá é muito mais eficiente, tá? Então, esse, eu acho que é vamos dizer assim, o problema para a gente que quer investir, se você não sabe muito o que fazer. Que se você não sabe muito o que fazer, na sua maioria, você vai acabar pagando caro, tá? Agora, se você sabe, e é o que eu e Francinal estamos tentando treinar vocês, você vai escolher boas oportunidades e você vai ver o ativo subindo, você vai ganhar dividendo em dólar, então, e ao longo do tempo, assim, a gente não está falando aqui para você ficar multimilionário, tá? Porque isso daí tem pessoas que utilizam de má fé essa linguagem para tentar te vender coisa, e você tem que entender que o mercado financeiro é uma forma para você, é meio que uma maquininha. Você vai colocar o seu dinheiro através do seu trabalho, você tem que trabalhar, você coloca o seu dinheiro e isso vai amplificar o seu dinheiro, ou seja, ao longo do tempo, você vai acumulando riqueza para poder você chegar num momento onde você não vai precisar. Eu acredito que a maioria possa ser médico aqui, né? Não vai precisar de dar plantão, por exemplo. Uhum. Ou, por exemplo, igual eu vi num grupo de médicos, recentemente, que não estava recebendo salário, todo mundo desesperado porque teve o atraso do salário. Então, se você não E tem as uma contas chegando. e as contas chegando. Agora, se você tem organização financeira, você fica mais tranquilo. Claro que você tem que correr atrás dos seus direitos, não é para ficar fazendo serviço de bobo, mas você não vai ficar preocupado ao deitar na cama, quando for dormir, preocupado, meu Deus, tem que pagar a conta tal, igual eu vi o colega falando que estava entrando um cheque especial, entendeu? E assim, falta de organização, e esse que é o problema. Agora, se você organiza, se você sabe em que aportar ao longo do tempo, você vai chegar aí na sua independência financeira, na tranquilidade. Pode ser não independência financeira totalmente, mas pelo menos assim, eu não quero trabalhar em tal local, igual aconteceu comigo. Quando eu dava plantão, eu cheguei a entrar em burnout. E aí chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu estava com 2 anos só de formado. Mas o que eu fazia? Eu atendia clínica médica de segunda a quinta em Aqui eu acho que vocês não vão conhecer o município. Mas imagina que, assim, tem vários municípios perto. E aí um é na montanha e outro é na praia. É uma distância ali de 2 horas mais ou menos de viagem. Então eu atendia de segunda a quinta, de manhã e de tarde, na montanha, descia de noite para dar plantão na quarta-feira, voltava para atender. Na sexta-feira fazia 24 no outro PA, depois saía desse PA, ia para o outro local do estado, 3 horas de distância, de noite, de dia eu parava em casa para dormir, de noite eu dava plantão. E aí dava 24 de novo no domingo, saía já na segunda para o ambulatório de novo. Ou seja, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. Só que eu tinha acabado de casar, tinha acabado de comprar meu apartamento, tinha acabado de pagar o casamento, e eu estava numa situação que eu não poderia parar de trabalhar, entendeu? Se eu parasse de trabalhar um mês, eu estava ferrado, eu não ia conseguir pagar as contas. Só que aí foi quando eu conheci os investimentos. Quando eu conheci os investimentos, montei minha reserva de emergência, foi o meu primeiro passo. Então, para quem não tem aqui reserva de emergência, esse é o primeiro passo para você. E aí, ao montar minha reserva de emergência, eu falei, eu vou largar. Eu cheguei para minha esposa e falei, vou largar o plantão. E aí eu larguei, porque eu tinha 6 meses ali de gasto. E aí foi aonde eu mudei a minha estratégia de trabalho e fui só para o ambulatório. E aí, quando isso acabou dando certo, isso foi em 2018.
já são 7 anos sem dar plantão, entendeu? Olha que Então, isso aí, privilégio, hein? Isso é privilégio de poucos, viu? Poucos assim, tirando o pessoal já bem mais, né? Que já está na fase final aí de carreira, mas a gente vê muitas pessoas muitos colegas aí acima de 60 anos aí, ainda dando eles dá plantão plantão. aí para pagar as contas, velho. Inclusive, eu acho que isso me salvou na época do Covid, porque se eu desse plantão, ainda mais que infelizmente eu sou um pouco sedentário, e pouco não, muito sedentário, eu tenho que melhorar essa situação. Inclusive, daquela live, lembra do exercício? Eu tenho que melhorar isso e eu acho que eu não estaria aqui não, tá? Se eu tivesse plantão, eu estava na Ai, porta da emergência, então eu era chamado para entubar toda hora, porque alguns colegas não conseguiam. E eu pegava muito só a emergência, sala vermelha mesmo. E aí, o que acontece? Essa organização financeira me permitiu isso. Hoje eu não estou assim multimilionário, eu estou de forma confortável, onde eu tenho 2 imóveis. Então hoje eu não vivo de aluguel, então eu tenho um alugado e eu tenho a casa que eu moro hoje. Eu estou formando aí minha esposa, mais de 10 mil de mensalidade, ela está fazendo medicina, ela olha que está aí no legal. sexto, ela está no 7º período, ela é formada em Direito, só que decidiu fazer medicina, né? Então, Parabéns. assim, é uma vida de multimilionário, mas, assim, com apenas... Eu vou fazer daqui 2 dias 35 anos, né? Estou com 34 ainda, Parabéns até. já, ó. Obrigado. Dia 8 de fevereiro eu faço 35 anos, ou seja, só com 35 anos de idade, assim, eu acho que eu conquistei muita coisa, não precisando de trabalhar demais, entendeu? Exato. Então, sexta-feira, sábado e domingo eu estou em casa, por exemplo. Hoje foi o último dia que eu trabalhei como médico. Aí, sexta, sábado e domingo é como analista, né? Então, aí eu já... Mas eu acho que eu nem considero trabalho, porque eu gosto tanto de fazer isso, né? Eu viro à noite aqui fazendo cálculo. Às vezes eu até me seguro, né, para ficar fazendo cálculo, que assim, é uma sensação de que você está achando pepita de ouro, praticamente. Porque quando eu vejo uma tese muito boa, e eu invisto, então eu pego ali um dinheiro, faço 15% em um mês, basicamente, entendeu? Então, assim, poucos eu acredito que conseguem fazer isso, na sua maioria, porque a maioria dos analistas não são investidores. Eu não, eu primeiro fui investidor Para e depois eu virei, né? Eu virei analista por acaso, porque o meu canal foi tomando esse rumo, né? E aí eu tive que me certificar. Mas, então, a análise é muito poderosa, pessoal. Para quem não sabe analisar, você pode contratar esse serviço, mas, assim, se você sabe o básico, muito cuidado e você ficar pegando coisas pontuais. Igual eu já comentei uma vez aqui, numa live, que analisar é igual você consultar um paciente. Igual a gente vai atender um paciente. Igual foi o que aconteceu, foi ontem. Ontem eu atendi uma paciente, na verdade, que já veio para reavaliação. Ela passou com vários colegas. A queixa dela era edema de membro inferior, tá? E aí é uma paciente idosa, diabética, hipertensa e tinha varizes. Só que ninguém, não sei porquê, pensou em um quadro renal. E aí foi aonde eu rodei o eletro, porque eu tenho meu eletro, por causa da minha pós-graduação em cardiologia. Rodei o eletro, não tinha sobrecarga de VE, não tinha fibrilação, não tinha nenhuma arritmia. Fiz ausculto, tudo certinho. E quando tem um edema daquela intensidade, pode ter um edema pulmonar. E aí eu fiz uma seguinte pergunta: será que isso não é um quadro renal? E aí eu comecei a conduzir da seguinte forma: quando voltou, paciente estágio G4, A3, ou seja, com pezinho para o último estágio, para diálise. Aí eu já tinha feito essa hipótese, eu fiz o tratamento ali e acabou que. E era uma paciente que estava rodando na mão de vários colegas. Agora, se eu fizesse a receita de bolo, o edema varizes, o que eu ia fazer? Pedir um Doppler. Não ia escutar a história, fazer o raciocínio clínico. E isso é muito parecido com análise de empresas, de fundos imobiliários. Quando você vê um dividendo, você tem que se perguntar: será que esse dividendo vai continuar sendo pago? Uhum. Aí você vai procurar essa resposta. Agora, outra coisa, eu vi uma margem líquida negativa. Se a margem líquida
negativo, a gente fez uma live sobre isso. Exato. Então, se você não viu, procura aí no perfil do Francinaldo, que eu expliquei sobre... pessoal. Que eu não lembro qual live que a gente falou, mas a gente falou sobre isso. Eu expliquei como é que funciona um demonstrativo de resultados. Então, lá no final, o lucro líquido é depois de você ter tirado o custo, depois de você ter tirado despesa. Então, você tem que se perguntar, se essa margem está negativa ou está baixa, o problema é na despesa ou o problema é no custo? Quando você vê, o problema é na despesa. Mas por que piorou essa despesa? Aí você vai puxando até o ponto que você vai ver qual que é a fraqueza dessa empresa, qual é a fraqueza do fundo imobiliário, qual é a fraqueza dos REITs. Então, a análise ela é muito mais... Assim, os números seriam como sinais e sintomas que a gente está analisando. A partir disso, você vai começar a puxar as respostas e se perguntar. Por isso que, assim, eu até comparo o analista CNPI como um médico, porque a gente faz diagnóstico. Então, faz diagnóstico de uma empresa. E, assim, se você é médico, você tem um raciocínio clínico bom. Quando você joga isso para a finança, eu acho que você não deve se assustar com números, tá? Existem plataformas que fazem cálculos, você pode começar dessa forma. E aí você pega uma plataforma que já faz o cálculo, não enxergue número, enxergue o que aquele número está te contando. Se você está vendo uma margem líquida baixa, negativa, aquele número está te mostrando o quê? Está te mostrando que a despesa ou o custo está alto. E aí você vai procurar a resposta. E hoje você tem aí inteligência artificial para te ajudar aí nisso. Entendeu? Exatamente. Então você pode pegar o DRE, o balanço patrimonial DFC da empresa, joga lá no chat GPT, no DeepSeek, sei lá, qualquer um desses aí, e pergunta, chat, acha a resposta para mim, por que a despesa está alta? Eu percebi que a despesa da empresa tal está alta. Por que isso aconteceu? Ele vai ler o arquivo para você e vai te trazer a resposta. Ou seja, você tem um analista, que a gente chama de analista júnior, do seu lado, ali, quase de graça, né? Porque eu acho o que o chat GPT cobra é um absurdo de barato. Porque quem sabe utilizar aquilo ali faz muito dinheiro, tá? Então, assim, você tem um aliado do seu lado hoje que facilita o seu trabalho. Então, não tem um porquê você ficar comprando besteira. É uma outra coisa que eu falo muito. Quando você vai comprar uma ação em um fundo imobiliário, tem pessoas que não analisam. Simplesmente olham o código e compram. Quando você vai casar, namorar, você pensa, né? Quando você vai comprar uma casa, você vai lá e analisa se ela é boa. Você pesquisa se naquele lugar é bom. Você pesquisa se esse preço que você vai pagar nesse imóvel está correto ou se está caro demais. Você fica com medo de estar sendo passado para trás. Por que em ações de fundo imobiliário você faz diferente? Entendeu? Você não pode fazer isso. Muitas pessoas, Vitor, acabam, digamos assim, o que a gente observa muito, muitas pessoas acabam querendo, assim, eles querem encurtar o caminho, né? Elas não querem ter esse trabalho, elas querem que alguém diga para elas qual é que eu compro, um guru, né? Que a gente acaba vendo muito aí no... Você pode tomar esse passo, tá? Não é um problema tomar esse passo, mas verifique quem é, porque eu estava até conversando no privado com um colega médico lá do nosso grupo, e eu percebi que ele não faz noção do que cada certificado faz. Ele acabou perdendo dinheiro com um assessor de investimentos. O assessor de investimentos ele não tem a função, pessoal, de te indicar nada. A função do investimentos é pegar e fazer a ordem para você. Assim como eu, como analista, eu não faço essa ordem para você. A minha função como analista CNPI é escolher os melhores ativos, é fazer o diagnóstico. Assim, para ficar mais fácil de você entender, pensa como analista CNPI um médico, entendeu? Agora, o assessor, o enfermeiro que vai aplicar o medicamento ali que o médico prescreveu. É a mesma coisa aqui no mercado financeiro. Então, o analista fez a análise e o assessor vai pegar e investir para você. Então, essa é a função do assessor. Então, não vai no assessor pedir uma indicação, uma análise, porque ele não tem essa função e ele também não tem esse conhecimento. Tá? Então, você tem que ir no profissional correto. Então, como o Francinaldo falou, você pode tomar essa posição? Pode, tá?
Assim, inclusive, eu presto esse serviço, mas eu prego muito mais a questão de que você tem que ser independente. Sem Porque dúvida. em algum momento, sei lá, vamos dizer que essa pessoa pare de prestar serviço. E aí você está com, sei lá, com 1 milhão, 2 milhões investido. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? Então você tem que saber, inclusive foi por isso que eu comecei a analisar. Quando eu comecei sobre os investimentos, eu fiquei me fazendo o seguinte questionamento. Se eu chegar em 1 milhão, eu vou ficar seguro se eu não souber o que eu estou comprando? Eu fiz essa pergunta porque eu comecei como todo mundo começa. Eu assinei uma revista de análise e comprei as ações. Muita gente. Eu segui esse passo. O que aconteceu? Uma ou outra subiu, mas na sua maioria caiu. E aí eu perdi dinheiro. Esse foi o começo. Então, eu também E perdi dinheiro também na agora, bolsa. Agora, deixa eu te perguntar não. uma coisa assim, vamos, você, por exemplo, né? Você tem REITs na sua carteira, certo? Tem. Hoje nos Estados Unidos eu tenho um por enquanto, e o outro eu ia comprar, só que hoje subiu. Tá. Como é que se ganha, tipo assim, como é que se lucra com REITs, Vitor? Sim, quais são as formas que a pessoa tem, né, Uhum. de obter dinheiro, fluxo de caixa, aumentar o patrimônio dela, utilizando essa ferramenta, uma parte da carteira dela em REITs, né? Temos 3 formas, uma delas é a que você domina mais. E não é a que eu costumo fazer, mas é mais a sua área. A primeira é através da valorização do ativo. Então, você vai comprar um ativo em um momento que está descontado. Isso. Então, para isso, você tem que saber o preço justo desse fundo imobiliário e ver o momento de desespero do mercado, porque o mercado abre oportunidades o tempo inteiro. Então, pensa, Verdade. igual, por exemplo, essa casa que eu estou aqui hoje. Essa casa, eu fiquei namorando ela um tempo, porque eu nunca tive uma casa com piscina. Aí eu queria comprar e aí, só que eu ofereci o valor, o cara não queria. Aí eu fiquei. Aí eu ligava, olha, eu ofereço tanto. Aí o pessoal vinha aqui, achava caro e não queria comprar. O que aconteceu? Até um belo dia ele foi e me mandou mensagem, não, eu aceito a sua proposta. Ou seja, eu Foi mesmo? sabia quanto que essa casa valia. Entendeu? Eu não comprei pela emoção. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você sabe que vale X, você fica acompanhando ali o movimento do mercado. Opa, bateu na região que eu acho que vale a pena comprar. Você compra. Aí o que você faz? Uma das minhas estratégias, aqui agora eu não estou falando como analista, estou falando como investidor. Eu não costumo entrar de uma vez só com os 2 pés na porta, tá? O que eu faço? Eu vou fracionando a minha compra. Existe uma coisa, pessoal, chamada price action, que é basicamente uma forma de análise gráfica onde a gente vê o movimento do mercado e o comportamento do mercado. Existe uma coisa, depois anote aí e estude, que é chamado Fibonacci. O Fibonacci é basicamente uma coisa matemática. Resumidamente, foi um estudo que viu que tudo na natureza segue uma sequência de Fibonacci, tá? Até, por exemplo, a nossa face, o tamanho da orelha, a dimensão, tudo isso segue uma sequência de Fibonacci. Até que um maluco do mercado falou: Pegou e será que eu não posso jogar isso para o mercado financeiro? E aí foram e fizeram duas coisas chamadas regressão de Fibonacci e extensão de Fibonacci. Quando você joga isso no gráfico, você vê locais que o mercado respeita. Então, pensa o seguinte, pensa o chão e o teto. Então, quando o preço bate aqui embaixo e sobe, faz esse bate e sobe, é chamado de suporte. Quando bate lá em cima e cai, é chamado de resistência. Entendeu? E ao você traçar Fibonacci, você vê essas linhas. Vocês querem ver isso agora aqui na tela? coloca. Ou não? É bem Nota aí. interessante isso, Escreve pessoal. aí se Enquanto você pega vocês aí, querem que eu coloque isso aqui na tela, eu faço aqui para vocês verem. coloca aí, Mas, mas é bem interessante isso, Victor, que isso é um padrão da nossa natureza, tá?
Por que que Isso. é assim? A gente não tem exatamente uma resposta, mas a gente vê isso desde coisas microscópicas, como a dupla hélice do DNA, até galáxias, até a Isso. espiral de galáxias aí, que são extremamente grandes, vamos falar assim, passando por árvores, natureza, alguns moluscos, mais, tem vários, né? A gente ficaria aqui várias vezes citando esse padrão. É tudo E na natureza, né? é a que a gente chama de proporção áurea, né? Que essa proporção parece que a natureza respeita isso, né? O universo, na verdade, vamos falar assim. Mas é bem interessante mesmo usar essa matemática, né, para explicar o comportamento humano. Bem legal. A proporção número áureo é, na verdade, é uma região. Se vocês quiserem, eu comprovo isso para vocês na tabela, mas eu não sei se eu quero colocar isso Não. para ficar chato para vocês. Mas existe uma região de número chamada 618, que a partir daquele momento ele se repete muito. Então, esse é o número mágico, é o número áureo de Fibonacci, onde esse número é o ouro. Então, na sua maioria, se percebeu, claro que nem sempre vai ser assim. O mercado, quando bate essa região 618 de Fibonacci, costuma respeitar, tá? Então, é uma região muito importante de teste. Então, quando você traça a Fibonacci no gráfico, você vê meio que linhas mesmo. Você vê várias linhas. Vou mostrar aqui de forma rápida essas linhas. Não vou explicar mostrando para não ficar chato para vocês, a não Tá ser bom, mostra aí. Ó, esse aqui é um gráfico, ó, que onde essas linhas aqui, ó, cada linha dessa é uma linha de Fibonacci. Então aqui, por exemplo, está a região 618 de Fibonacci, ó. Por exemplo, esse aqui é o gráfico do Bitcoin. A última vez que eu tracei o Fibonacci aqui, a região 618 de Fibonacci era 102 mil dólares, entendeu? E perceba que nessa região, ó, teve várias vezes que encostou o preço e caiu. Ou seja, essa região Testou aí, aqui né? e essa região 1 aqui são duas regiões que serviram como resistência. Ou seja, quando bateu ali, caiu. Então, quando você faz o valuation de um ativo, então, é assim, são três passos. Eu falo que são três passos de análise. Análise fundamentalista responde para você o que você vai comprar. Entendeu? É a primeira pergunta, é o que você vai comprar. A segunda resposta é por quanto. Então, a segunda resposta por quanto é o valuation. E a terceira pergunta é quando comprar. Aí é a análise gráfica. Eu não sou a favor da análise gráfica para fazer day trade, entendeu? Ficar fazendo especulação. Eu utilizo somente para saber a hora que o mercado está muito pessimista, a hora que ele está muito otimista e a região que ele respeita. Ou seja, quando bate aquele valor, ou ele compra ou ele vende. Uhum. E assim eu tomo as minhas decisões. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? Pode ser que aquela região não seja respeitada. E aí, voltando à minha estratégia do aporte. Por exemplo, vamos dizer que eu quero alocar 10 mil reais em um ativo. Porque eu quero, sei lá, 1% da posição da minha carteira nesse ativo, porque eu acho que é muito arriscado. Então, em vez de pegar e botar 10 mil, o que eu faço? Eu boto 500, depois eu boto 1.000. Vou dobrando conforme a queda vai acontecendo. Esse ativo, por exemplo, que eu conversei com o Francinaldo, aconteceu isso. Bateu numa região, continuou caindo. E o Francinaldo lembra. Caiu de novo, comprei mais. Eu fui comprando até que chegou um momento que não caiu mais do que ali. Aí começou a subir. Aí eu Uhum. parei de aportar. E aí, nessa subida, subiu 15%. Então, foi basicamente isso. Ou seja, não tem mistério. Não é para o valuation e análise gráfica, não é para você acertar, vamos dizer assim, o palavreado, desculpa o palavreado, mas a bundinha do mosquito. Não é isso. É para você tomar boas decisões. Entendeu? Então, e muito cuidado. Não é porque um ativo está barato ou porque no gráfico está aparecendo região de compra que você tem que comprar também, não. Você tem que responder a primeira pergunta: o que comprar?
E aí o que comprar você vai responder com análise fundamentalista. Por quanto? Valuation. Quando? Análise gráfica. Então, você respeitando esses 3 passos, a chance de você... Claro que nada no mercado é 100% garantia, tá? Quem fala para vocês isso é mentira. Mas a chance de você acertar e não perder dinheiro é grande. Tá? Então, assim com vários multimilionários da Bolsa. Então, quando eu comecei a investir, era esse ponto que eu visava, porque a minha grande inspiração, e acredito que da maioria, foi o Warren Buffett. E o Warren Buffett, ele segue uma estratégia chamada Value Investing. O Value Investing, ele segue esses padrões, análise fundamentalista e valuation. Ele só não fala sobre price action. Eu meio que adaptei pro que eu faço, porque basicamente eu estou negociando em um mercado muito volátil, que é o Brasil. Nos Estados Unidos, sim, é um pouco mais... o movimento não é tão brusco igual é aqui no Brasil, tá? E essa compra, Vitor, essa compra do fundo imobiliário americano, ela é feita via uma corretora de valores, tá, pessoal? Corretora que atua no mercado americano. Então, você tem que abrir uma conta nessa corretora, transferir o seu recurso para lá, né? E quando ele estiver disponível, então você compra. A partir do momento que você comprou, vamos falar assim, você já está, digamos, você já é cotista, né, daquele fundo. Porque já que é um fundo, você não é sócio, como seria de uma empresa, você é cotista. Apesar de que nos Estados Unidos os fundos imobiliários eles têm um cunho de empresa, né? Isso aí. Em si. Muitos deles. Mas você fala que é cotista. E a partir daí, então, você já passa periodicamente, aí tem fundo que distribui, né, o dividend yield, que chama, né, que seria o ganho daquele fundo mensalmente, tem outros que têm outra periodicidade, e esse recurso cai, então, na sua conta, na corretora, proporcional ao número de cotas que você tem daquele fundo, né? Então, vamos supor, o fundo paga 50 centavos de dólar por cota. Se você tem 100 cotas desse fundo, você vai receber 50 dólares. Se você tem 1000 cotas do fundo, você vai receber 500 dólares. E por aí vai, tá? E também, pessoal, existem mais de 200 fundos disponíveis nos Estados Unidos. É um número bem grande. Eu fui pesquisar também, daquela dúvida nossa de terça-feira. Sabia, naquela live eu não sabia. Aí que eu fui ver que no Brasil tem mais do que nos Estados Unidos, mas o mercado, no geral, é muito mais pesado lá fora. E assim, existem também, Vitor, fundos imobiliários. Fundos do índice, né, que é o ETF. Né? Nos Estados Unidos existe o ETF de fundos imobiliários. Na verdade, no mundo, tá? Tem alguns índices, alguns ETFs que são de outros países, mas existem vários fundos de fundos imobiliários. Bom, nem todo mundo é favorável a usar ETF, né? Tanto no Brasil quanto fora, e tem as suas razões, mas às vezes um ETF facilita a vida daquela pessoa que, tipo assim, não quer ter esse trabalho, digamos assim, de ir lá e analisar, de estudar. Então, tipo assim, aquela pessoa que talvez queira comprar o fundo, mas sem saber muito o que está fazendo, sem querer contar com uma ajuda profissional, ela pode, através de um ETF, o que o ETF faz? Ele pega o dinheiro que você aportou nesse fundo e distribui na quantidade de fundos igual àquela que tem naquele índice, naquele determinado índice. Né? Então, aquele índice, por exemplo, tem 100 fundos imobiliários na carteira, distribuído 10% em um, 2% em um, 0,5% em outro. Então, o fundo desse índice, que é o ETF que a gente chama, ele vai pegar o dinheiro que você aportou e de todos os outros que aportaram e vai distribuir exatamente nessa proporção. Então, o fundo ele vai tender a replicar aquele determinado índice que está sendo usado, tá? E lembrando que isso tem um custo, claro, né? Tem um custo para administrar isso, mas, tipo assim, já é uma coisa mais diversificada, já reduz mais o risco, tem as suas utilizações, sem dúvida, e tem muitas variedades, tá? Uma das vantagens, por exemplo, do ETF, eu não estou aqui indicando ETF nenhum, é que a volatilidade costuma ser menor, já que dentro dele tem vários fundos, né?
Você pegar um fundo só, ele pode variar muito mais do que um índice onde tem 200 fundos, 100 fundos, 60 fundos, 50. Então, reduz um pouco essa volatilidade aí para quem, né, para determinados perfis de investidores. Então, isso é uma coisa interessante também, que aqui no Brasil, pelo menos, a gente ainda não tem, assim, não nesse nível, né, no nível americano, tá? E lá também nos Estados Unidos tem a vantagem dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários, né, os REITs, servirem de poder, você poder operar opções deles. Então, para quem gosta de usar estratégia com derivativo, aqui no Brasil não, Brasil ainda não. Chegou-se a cogitar um tempo, na época que as opções passaram a ser negociadas, na época que o Brasil passou a negociar opções semanais, Vitor, que antes eram só mensais, era só vencimento só na terceira sexta-feira do mês. Mas acho que de 1 ano e meio, 2 para cá, ela começou a negociar opções com vencimento toda sexta-feira, igual o do mercado americano. Nessa mesma época em que foi feita essa mudança, a Bovespa, né, a B3, né, cogitou colocar também opções de fundos imobiliários. Mas o problema é que a liquidez é muito baixa e aí eles retrocederam e aí vamos ver se o nosso mercado aí cresce para que a gente tenha liquidez suficiente para que um dia os fundos imobiliários possam ter derivativos atrelados a eles. Tivemos um avanço aí na área dos derivativos no Brasil, que a Bolsa passou a aceitar as debêntures como garantia para as operações com derivativos, que antes ela não aceitava debênture, né? Aceitava só CDBs com lastro, títulos públicos e algumas letras de crédito, né? Agora, acho que de uns 3 meses para cá, ela passou a aceitar algumas debêntures. Então, isso mostra assim, uma certa maturidade aí do nosso mercado, que tem sido muito bom, tá? Mas é importante ter, né, assim, na carteira, um determinado percentual da sua carteira em ativos imobiliários, né? Principalmente os REITs, né? Uma vantagem também é que você não precisa de muito dinheiro, né, para comprar. Se você fosse comprar um imóvel, você ia gastar um valor, né, sei lá, 300 mil dólares, 500 mil dólares, $1 milhão para comprar um imóvel, dependendo do imóvel. Mas tem fundo, por exemplo, imobiliário, com a cota é 28 dólares. Tem fundos até mais baratos, e tem fundos mais caros, então isso é uma vantagem, né? Você pode usufruir do mercado imobiliário sem dispor de muito dinheiro, pelo menos naquele momento. Isso daí eu acho importantíssimo essa questão aí também. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar, porque eu sou muito metódico em definições, até com meus alunos da faculdade, que eu sou professor e coordenador de matéria na faculdade de medicina. E eu sempre gosto de frisar isso muito. Muito cuidado com algumas definições. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas errando é confundindo fundo imobiliário com imóvel, tá? Assim, desde do começo que eu sempre ensino sobre finanças, eu sou a favor, tem gente que pode ir contra, tá? Aí vai cada um. Eu sou a favor do imóvel você comprar, tá? Se você tem dinheiro. Aqui eu estou pensando em uma pessoa que tem uma quantidade de dinheiro maior. Então, não confunda imóvel com fundo imobiliário. É uma renda variável. Só que qual que é a vantagem em relação, assim, cada ativo tem uma peculiaridade. Qual que é a vantagem grande aqui do fundo imobiliário? É a renda mensal. Então, para quem quer uma renda mensal, é um ótimo ativo. Só que muito cuidado, ao mesmo tempo que é um ótimo ativo, para você ter uma renda mensal, não confunda falando assim, é igual você comprar um imóvel. Não é. Não é, tá? Porque até hoje, assim, eu nunca vi alguém perdendo dinheiro em imóvel. Agora eu vi muita gente perdendo em fundo imobiliário, tá? Então, quando você for com essa ideia, você está ganhando dinheiro no mercado imobiliário, mas numa renda variável, tá? Renda variável. Então, eu quero muito frisar isso porque o conceito que o Francinaldo falou é perfeito. Só que o problema é as pessoas entenderem isso de forma errada. Igual diversificação, igual você comprar em baixa. Por quê? Por exemplo, as pessoas falam, se eu compro, igual eu vejo muito, e aconteceu isso muito no canal. Um ativo está caindo. Vendem todo mundo aí porque eu quero sair comprando. Só que o ativo
desculpe falar, era um lixo. Era um lixo. Aí eu avisando que o ativo não era bom. Claro que eu não falo com essas palavras, porque eu, eticamente, como analista, eu não posso ficar ficando muito ativo assim dessa forma. Mas eu dou indícios, eu falo os problemas. Aí eu vejo comentário. Não, vocês têm que vender para mim que eu quero comprar. Beleza, caiu 40%. 40% em É, um mês e pouco, entendeu? Ou inclusive, seja, Vitor, para ilustrar isso que você falou, acho que de uma forma bem, né? Claro, a gente está aqui numa live, né? É assim, ó, bem claro isso. Você pode ter quantas cotas de fundo imobiliário você tiver, mas você não pode morar em um imóvel do fundo. isso aí. Agora, se você tem um imóvel seu, físico, na pior das hipóteses, se ele ficar lá desocupado por qualquer razão, você pode ir lá e habitá-lo, né? Quer dizer, Sim, você é dono de uma cota, não é do imóvel, né? Você tem uma participação naquele patrimônio líquido ali, mas você não é dono de um imóvel específico, né? isso aí. Então você não pode morar no imóvel do fundo. Muita gente, então eu sou dono de fundo de shopping, então eu posso ir lá no shopping fazer o que eu quiser. Não, né? Você não pode fazer isso, né? Você não Sim. pode chegar lá e dizer, eu vou morar aqui no shopping, eu vou deixar meu carro de graça no Cara, estacionamento. vão te chamar de doido. Agora, Mas isso ilustra bem, né? E tem uma outra coisa que essa questão que você colocou, Victor, que é a questão psicológica. Isso eu chamo a atenção também lá no livro Enriquecer Faz Bem à Saúde, quando eu falo de fundo imobiliário. Veja, talvez quem tem imóvel físico talvez não saiba, mas o preço do imóvel físico varia todo dia. Se é, você, né? Só que você não fica todo dia, quanto é que vale a minha casa? Quanto é que vale a minha casa? imóvel Quanto é que vale vale? quanto a pessoa quer pagar, basicamente isso. Quanto é que vale a minha casa? Por exemplo, durante a pandemia teve gente que vendeu imóvel pela metade do preço e perdeu dinheiro. Porque estava precisando do dinheiro por não ter a reserva de emergência que o Victor colocou aí. Uns se mudaram do Brasil, foram embora para outros países que queriam se desfazer. E, enfim. Aí, então, assim, você mora no imóvel físico, você não vê essa variação, mas ela existe. Todo dia o seu imóvel tem um preço diferente, para cima ou para baixo. Uhum. O problema do fundo é que ele aparece na tela do home broker e você pode olhar toda hora ele variando para cima e para baixo que nem uma ação. Então, isso muitas vezes na pessoa que não está preparada psicologicamente, ela começa a não dormir direito, ela não começa a ficar ansiosa, começa a entrar o fator emocional na jogada e às vezes leva a pessoa a comprar fundo ruim só porque é barato, a vender na queda porque está seguindo a manada, um ativo bom. Então é só para vocês perceberem que tem essas nuances aí, né? Mas conforme vocês forem, digamos assim, entrando nesse mercado, claro, com muita cautela, com conhecimento e com orientação, vocês vão aprendendo a se, digamos assim, a se blindarem contra isso, né? Para se tornarem investidores de sucesso aí. Porque não tem jeito, né, Victor? Essas coisas você só vai aprender fazendo. Fazendo. A gente pode vir aqui falar para você, vai todo mundo ouvir, pô, gostei do Francinaldo, gostei do Vitor, vou ver isso aqui. Mas se você não for lá, não abrir a conta na corretora, fazer a transferência e comprar sua primeira cota de fundo, você nunca vai saber o que é isso, né? É igual jogar pôquer sem dinheiro, né? Não tem graça, né? Isso aí. A emoção não entra na jogada e você não vai saber. Então fica essa dica aí para você. Mas são instrumentos bem interessantes, assim, para se ter dentro do perfil de cada um. Muita gente, né, Vitor, utiliza os fundos imobiliários tipo, muito assim para uma aposentadoria, porque tem aquela renda mensal ali, né, aquele recebimento mensal. Tipo assim, você não precisa ficar vendendo ação, não precisa ficar todo mês ou a cada período cai aquele valor na sua conta ali, você saca, paga as suas contas ou parte dela e a sua cota continua ali para o mês seguinte e assim vai. Então, muita gente faz como se fosse uma carteira de aposentadoria aí de fundo, Sim, né? E outras aí, utilidades. tanto isso quanto empresas de dividendo, a estratégia é basicamente a mesma. Então, o que o Francinaldo falou aí é perfeito, pessoal. Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Não confunda, como eu falei, não confunda você comprar uma casa, um imóvel, com comprar fundo imobiliário. A sua visão é pensar em renda. Estou Uhum. pensando em renda, é um ótimo ativo para você ter na carteira.
assim como você vai ter ações de bancos que pagam dividendos, saneamento, que esses setores são defensivos, entendeu? Uhum. Então, o saneamento elétrica e que eu falei basicamente, já o imobiliário não é defensivo, tá? Só para deixar claro. Mas é que eu estou falando em questão de dividendos, eles são bons pagadores de dividendos. Consequentemente, o crescimento não é tão grande. Igual, só para voltar, e eu percebi que eu não respondi a pergunta completamente. Sobre as três formas de ganhar. Um é na valorização da cota, outra é no dividendo e no terceiro, lá nos Estados Unidos, como o Francinaldo fala aí, pode falar melhor do que eu, questão de opções. Então, são essas três formas de você ganhar dinheiro. Então, se você tiver isso na sua mente, se organizar, assim, é um ótimo ativo. Só não é para fazer besteira, como o Francinaldo falou. Teve momento que o mercado caiu, você sai vendendo no desespero. Por que essas pessoas tomam essa atitude? Principalmente por dois motivos. Primeiro, comprou mais do que devia. Então, não teve uma boa diversificação de carteira. E segundo, comprou o que não devia. Então, se você, pensa você, um iPhone, se você está vendo ali, você foi ali na esquina, viu um iPhone que custa, sei lá, nem sei quanto está hoje, R$ 6.000, e alguém está vendendo para você por 1.500, e é de verdade, você viu lá, tá na nota, vem com tudo bonitinho, é original. Você acharia ruim? Você passa a achar o iPhone é ruim, porque estão vendendo por 1.500 que vale 6. Você não tem esse pensamento. É a mesma coisa dos ativos de renda variável. Se você está vendo Exatamente. um ativo que está barato, mas que assim é um ótimo ativo, assim, também novamente eu quero frisar, cuidado com as falas, levar o pé da letra. Não é porque caiu e está barato que é bom. Eu estou falando assim, um ativo que você sabe que é bom, tem bons indicadores fundamentalistas e caiu. Aí o que você faz? Você aporta. Então, basicamente isso. Então, quando você Excelente. tem esses dois raciocínios, não ter comprado mais do que devia e não ter comprado o que não devia, no momento da queda você vai lá e compra e você ganha dinheiro, porque em algum momento o mercado vai voltar a subir, entendeu? E sempre lembrando, pessoal, que quem está na fase de acumulação de patrimônio, quer dizer, quem ainda não está pensando em usar, pode usar essa própria renda mensal do fundo para comprar mais cota daquele mesmo fundo ou de outro, né? E com isso ir aumentando mais ainda o tamanho da carteira, tá? Ou seja, você reinveste o ganho durante um período para que você, quando chegar no final daquele período, você tenha um número muito maior de cotas, né? De cotas desse fundo e tenha uma participação maior dentro do fundo, né? Só É, isso é interessante também, né? Porque você usa o próprio ganho do fundo ou de ação ou de qualquer outro ativo para aumentar aí a quantidade de cotas, né? uma coisa que você falou, porque eu tenho esse problema, minha mente anda muito rápido, às vezes eu não. Eu ia falar Vamos uma lá que a gente coisa, já, vamos, a gente já eu acho que está você aí mais ter de uma. percebido, quem vê eu falando, percebe que eu tomo uma, eu esqueço do porquê que eu estava falando isso. Você comentou um ponto aí que eu queria pontuar. É, sobre a casa própria. E, assim, é um tema muito polêmico. Eu defendo que comprar, tanto que eu comprei duas, tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu falo que todo mundo deve comprar? Não. Por quê? Você tem que pensar no seguinte: se você é uma pessoa que está começando agora, igual eu recebi mensagem de pessoa de aluno de medicina ainda vai se formar. Você está começando a montar seu patrimônio. Primeiro passo, você vai montar sua reserva de emergência. Segundo passo, vai crescer seu patrimônio. Aí sim, nesse momento, talvez seria melhor viver de aluguel. E aí vai crescendo seu patrimônio, vai botando em fundo imobiliário, como a gente está falando, ações que pagam dividendo, e vai crescendo o seu patrimônio. Ah, surgiu uma oportunidade de eu comprar um imóvel aqui. Aí sim você compra. Entendeu? Então, assim, também eu acho que não deve levar o pé da letra os dois lados. Eu não sou aquele time totalmente o tiozão dos imóveis, mas também não Do, da renda variável. Então, do minimalista também, né? Aqui em eu não. casa a gente digamos assim, eu sou mais, eu sou menos comprar, a minha esposa já é mais comprar, né? E tanto que a Sim, gente tem.
Enfim, a gente hoje, por exemplo, eu moro de aluguel, né? A gente vendeu o imóvel, eu moro de aluguel, a gente mora de aluguel. Mas aí a gente comprou um imóvel, um condomínio aí que tá para ficar pronto, foi presente para ela. Então tem Cada sempre um. isso, ela gosta mais da compra e eu aprecio mais o aluguel. Mas para mim é mais a questão chamada liberdade, mas enfim. Sim. E Porque você tem que botar isso, são momentos de vida. Então você tem que ver qual o momento da sua vida, se é a hora de comprar ou se é a hora de você aportar no mercado variável. Só que o mercado variável em renda fixa, você tem que pensar se você está confortável com essa decisão, para sim, você não fazer besteira. E aí é o que eu falei, quanto maior o seu patrimônio, mais você tem que saber analisar e mais você vai ter que confiar em alguma pessoa idônea. Então, ou uhum, você pode ser você mesmo ou uma pessoa idônea. Então, você vai fazer isso. Então, não é para poder ficar dando um passo maior do que a perna sem saber o que está fazendo, para não ficar triste, igual eu recebi, infelizmente, mensagem de colega falando sobre isso. E isso não foi o único. Várias vezes eu já recebi mensagem desse tipo, que perdeu dinheiro porque comprou o que não devia por causa de indicação de fulano de tal que não tinha esse conhecimento. Então, assim, eu acho que por isso que você tem que saber pelo menos o básico. O ideal era saber, ah, não tenho tempo, beleza. Contrate alguém que você confie, de fato, e verifique se é aquele profissional. Porque você, por exemplo, não vai botar na mão, sei lá, de um cardiologista um aneurisma. Vai ser na mão do neurocirurgião. é Então, muito, verdade. entendeu? Você tem que saber se Legal. aquele profissional que você está recorrendo é o responsável para fazer aquilo que você está querendo. Então, assim, se vocês seguirem isso, não tem como perder dinheiro. Excelente, pessoal. Olha só, já passamos aí quase 10 minutos. Muito boa a live. A live vai ficar gravada aqui, tá? Aqui no perfil aqui para vocês poderem assistir novamente. Esse tema é bem interessante. Acho que a gente ainda vai falar mais dele. Continue acompanhando a gente aqui no perfil. Teremos novidades aí para vocês em breve. Eu, Vitor, o Roger, a gente está preparando algo bem legal para dolarização para vocês, tá? A gente vai colocar aqui em breve, não vai demorar muito, continue aí com a gente. Obrigado pela atenção de vocês, né? Absorvam esses conceitos, é muito importante para o sucesso de vocês. Vitor, obrigado aí pela sua presença mais uma vez aí brilhante aqui na live, tá? E gostaria que você deixasse uma mensagem final assim para o pessoal, para a gente poder finalizar a live e até a nossa próxima live, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho o seguinte, nesse momento, como eu já falei no grupo lá, Dolarização Patrimonial, eu acho que é um momento de oportunidade que vocês estão tendo hoje, que perceba que antes a gente estava com mais de R$ 6 o dólar, e hoje está em um momento muito favorável, no momento que o mercado está esperando uma queda da taxa de juros lá dos Estados Unidos. Pode não acontecer agora, tá? Mas a ideia é que até o final desse ano caia. E aí o que está hoje barato vai ficar caro lá na frente. Então, assim, o momento de se preparar é agora. Porque depois que passou, já era. Tá? Igual o Bitcoin, recentemente eu preparei um aluno que ganhou, nem lembro quanto que ganhou. Foi um valor muito grande, assim, em um mês. Ele estava preparado. Então, se você estiver preparado, eu acredito que você vai ganhar dinheiro nesse ano aí de 2025. Obrigado, pessoal. Sucesso a todos e até a nossa próxima live. Um Tchau. abraço, tchau.